Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos que acompanham os nossos estudos às terças-feiras, tanto os que estão de forma presencial aqui em nosso templo sede, como também aqueles que nos estão acompanhando online. A nossa lição que tratamos às terças-feiras é para a Escola Bíblica Dominical, estudando o livro de Levítico. Não estamos nos prendendo, vamos dizer assim, a parte da figura em si, os rituais, mas tirando daquelas ordens e dos rituais todos, a instrução e o entendimento para o tempo que vivemos na dispensação da graça. A lição atual já é a de número 10, com o título O Ano Sabático e o Ano do Jubileu. E nesse particular, o texto de estudo está no capítulo 25, um capítulo longo, desde o verso 1 até 55, mas nós não vamos estar vendo todos os detalhes, porque muitos detalhes são de tal forma colocados que não se aplicam no presente momento, na exatidão daquilo que vivemos hoje, mas certamente estaremos focando a figura principal ou o ensino destas coisas para nós, naquilo que é mais evidente e, vamos dizer assim, sendo considerado mesmo como importante. A nossa leitura bíblica nesse capítulo 25 é do verso 1 até o verso 13, quando são apresentadas as ordens constituindo o ano sabático e o ano do jubileu. O texto áureo para nós estabelecido é versos 18 e 19 desse capítulo, que diz: Fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. É a colocação de Deus, o que é sempre notório. Obedeceu a Deus, sempre resultará isto em maiores benefícios para nós mesmos, não necessariamente benefícios que se pudesse colocar no sentido de estarmos fazendo alguma coisa de proveito a Deus. Deus não precisa de nada. Tudo isso e todos os seus mandamentos, tanto para o que é permitido ou dever de se fazer, ou o que for proibido, sempre vamos tomar como princípio, é para nós. Deus não precisa de nada, é o Pai dando orientação para bem do Filho, e Ele ficará satisfeito se o Filho obedecer, porque vai ser bem para o próprio Filho, e Ele nos ama e quer o nosso bem. Na continuidade, vamos considerar que temos o nosso esboço para estudo desta lição número 10, o ano sabático e o ano do jubileu. Uma primeira parte até o verso 7, um subtítulo: primeiro, o ano sabático, depois o ano do jubileu, do verso 8 a 22, e naturalmente teremos o subtítulo 3, que é do verso 23 até 55.
Na verdade, esses versos 23 a 55, eles são uma continuidade do ano do jubileu, ou seja, serão prescrições várias que Deus vai dar, e é onde está a parte que para nós não se aplica facilmente no dia de hoje, porque não temos um significado distinto ou específico para cada detalhe. Portanto, vamos ficar naquilo que é mais evidente ou mais importante. Como introdução, o texto que temos está colocado e pode ser por todos acompanhado, e diz: na lição de hoje estudaremos a instituição de duas ocasiões especiais no calendário judaico: o ano sabático e o ano do jubileu. Veremos que mais do que uma forma de dar à terra descanso e assegurar a liberdade de propriedade dos israelitas, eram formas de afirmar o direito do próprio Deus sobre a terra dada em possessão ao povo de Israel e de ensiná-los a confiar e depender de Jeová mesmo, quando, depois de estabelecidos em Canaã, parecessem não mais estar em constante necessidade e perigo. Enquanto no deserto o povo caminhava, observemos, e por Deus eram assistidos em tudo. O maná todo dia estava ali para que fosse colhido, e isto preenchendo toda a semana da alimentação do israelita. Mas chegariam à terra à frente e poderiam descansar que o mesmo Deus provedor do deserto estaria utilizando a terra para que o povo fosse alimentado com os frutos que veriam certamente. Ou seja, em qualquer situação, deserto ou não, com plantações trabalhadas ou não, a provisão primeiramente vem de Deus, a terra é dele e ele é que pode abençoar em todos os sentidos. Continuando, lembremos que no nosso assunto que tratamos anteriormente, nós estivemos estudando as solenidades no capítulo 23 e consideremos, foram datas específicas com rituais também determinados, uma lembrança, algo que deveria ser trazido à memória, e os rituais. Mas agora não, é um trabalho diferente, é um calendário que envolve o ano inteiro, tanto o ano sabático como o ano do jubileu. Assim, vamos para o nosso texto bíblico, quando podemos estar apresentando os primeiros 7 versos, que vão estar falando para nós sobre o ano sabático, ou o ano de descanso, como alguns colocam, ou está na epígrafe de algumas edições bíblicas. O texto diz: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém no 7º, ou ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Aí está o texto inicial falando sobre
o ano sabático, ou ano de descanso. Observemos que temos o nosso subtítulo. Primeiro, o ano sabático, e vamos estar considerando dentro do material de classe, e outra vez repito, em resumo, aquilo que está aí escrito nesses versos 7, trazendo para nós a consideração e uma explanação a mais. No texto em tela, podemos ler: o quarto mandamento tinha o propósito de levar o homem a cessar de seus trabalhos no sétimo dia e voltar-se para Deus, a fim de entrar no seu descanso e reconhecer que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora o Senhor institui um sábado para a própria terra de Canaã, onde os israelitas ainda seriam conduzidos e de onde derivariam o seu sustento. Conforme descrito, durante 6 anos poderiam trabalhar normalmente, semeando e colhendo o fruto da terra, mas durante o 7º ano não poderiam semear, nem podar, nem colher, dependendo exclusivamente daquilo que a terra produzisse por si só no seu sábado. Aí está um desafio de confiança em Deus, e vamos dizer também de descanso em Deus. A terra também deveria descansar, mostrando que de tudo que Deus nos dá, nós devemos ser moderados e não estarmos na inquietação de ajuntar. Por isso mesmo Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, em que os ladrões minam e a ferrugem tudo corrói. Pronto, é um princípio. Um descanso é um viver normal, vamos dizer assim, progressivo, quieto, sabendo que do nosso trabalho ou do suor do nosso rosto teremos o alimento, e que até mesmo nesta colocação de Deus, que poderia ser até mesmo um teste de Deus para nós, mas mostra, na verdade, um ponto em que podemos apoiar de que Deus não vai deixar faltar nada. Deus dando ordem para não plantar, não trabalhar no campo e ter um ano inteiro, agora observem, sem mexer na terra, e que comer do que sobrou no anterior, naturalmente, e daquilo que a terra desse por si mesmo. Então, de 7 em 7 anos, o israelita não sairia para colher a sua lavoura, não. Na verdade, poderia comer daquilo que a terra desse, mas não haveria como que uma campanha, um processo de semeadura, porque não houve uma plantação. Seria o caso de sair e pegar um fruto aqui, um fruto ali, e viver no seu dia a dia daquilo que a terra produzisse por si mesmo e aquilo que tivesse em depósito do ano anterior. Então era um convite: por favor, não a ociosidade, mas descansar em Deus. E não fariam nada? Certamente alguma coisa poderia ser feita. Teriam 6 dias por semana durante as 52 semanas do ano para trabalhar outras coisas. Aí é o homem aplicando no seu dia a dia, não sendo ocioso, não trabalhando no campo, plantando, nem podando, nem colhendo, estaria fazendo alguma outra coisa. Aí seria a inteligência, a necessidade de cada lavoura, ou o sonho, projeto de cada um. Mas lavoura, nada, viam e nada naquele ano, um ano inteiro, e viveriam, e sempre se viveu. Agora, nós não sabemos se todos os israelitas cumpriam esse mandamento. Não vemos na Bíblia nenhum lugar falando assim, pelo menos no meu ver, que o povo não semeou porque era ano sabático.
Eles muitas vezes não obedeciam nem um sábado de 7 em 7 dias. Agora imagina um ano inteiro para eles não trabalharem na lavoura. Eu fico perguntando para mim mesmo, quase querendo afirmar que nunca guardaram este ano, mas não vou fazer isso não. Pode ser que algum israelita estivesse obedecendo a Deus e no seu anonimato estava direitinho como Deus mandou, porque não vamos colocar todos em dúvida e todos como transgressores, porque sempre Deus tem alguns que são fiéis naquilo que aprenderam de Deus. Assim como Deus falou com Elias, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Talvez pudesse também Deus dizer, tem 7.000 que estão guardando o ano sabático. Portanto, vamos ter calma, a ordem está dada. Aquele que obedeceu viu a prosperidade, a providência de Deus de 7 em 7 anos e descansar a vida toda. Portanto, não vamos pôr em dúvida o fato de que alguém possa não ter cumprido, mas a ordem foi dada e aí está para ser obedecida. Assim, continuando, num parágrafo segundo também em tela, podemos colocar: notemos que a provisão divina seria abundante para lembrar ao povo o poder de Deus, para sustentá-los e para estimular a caridade dos israelitas para com os mais pobres e os estrangeiros, pois ao prosperar materialmente seu povo, Deus quer não que cada um acumule tesouros para si mesmo e cerre as suas entranhas, mas, vamos colocar assim, para com o próximo venha a repartir com o que tiver necessidade. Consideremos ainda que certamente Deus também tinha em vista o cuidado devido com a terra, preservando através do repouso sua capacidade de continuar respondendo à semeadura. Eu não tenho conhecimento, vamos dizer assim, de agronomia para dizer se de fato dando descanso à terra, isso melhora a terra. Mas se está escrito isso, deve ter algum sentido. Tanto que há terras que ficam um tempo sem produzir nada, um descanso ocasional, e depois elas produzem também com fartura. Pode ser, mas não é a questão. Deus não está falando materialmente, tudo isso no sentido espiritual. Nós, como casa, como terra, como pessoa, como lar de Deus, precisamos descansar em Deus, porque é a ordem dele. Repousar nele, confiar nele, que nada vai faltar em tudo que tivermos de circunstância no nosso viver. Mas continuemos um pouco mais, considerando o aspecto do cuidado de Deus, para que houvesse atenção para com os pobres estrangeiros. Ou seja, uma lavoura, um terreno que era meu, vamos dizer assim, no ano sabático eu não iria lá para plantar, e nem para cuidar, e nem para colher, nem para podar, ficaria entregue a si mesmo, e tanto eu como o estrangeiro e os pobres poderiam estar indo lá e colhendo o que achasse ocasionalmente durante todo o ano. E com isso, o pobre saberia que naquele campo é ano sabático, e então poderiam ali ter o fruto necessário para o seu sustento. Ou seja, cuidado com o próximo. Mas observando o texto bíblico que apontamos, em 1 João capítulo 3, é a questão do cuidado para com o próximo, que aqui em João capítulo 3, verso 16, está escrito para nós: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É a colocação bíblica que temos, João falando sobre a realidade do amor e daqueles que estão em Deus.
Se estamos em Deus, devemos estar amando ao próximo naquilo que nós compreendemos e temos oportunidade. Já em Efésios, no capítulo 4, Paulo instruindo aos irmãos com respeito ao seu dia a dia de trabalho e às suas conquistas financeiras, a ordem dele é esta. Verso 28 de Efésios 4: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, observe bem, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Quando Paulo coloca isso, nem destaca, mas é natural que temos que amar a nós e depois ao próximo como a nós mesmos. Certamente, trabalhando teremos nosso sustento, mas Paulo destaca, sem mencionar evidentemente o que é primário, que nós tenhamos alguma coisa para repartir com aquele que tem necessidade. Fazemos isso? Alguma vez pensamos nisso? Só uma consideração para a gente ver esse ponto. Não é só trabalhar para enriquecer, para aumentar, para ter mais posse, para ter mais onde gastar, para mais passeios, para mais conforto. A palavra não fala isso. É trabalhar para ter aquilo que lhe toca, que é o seu sustento, comer, beber e alegrar-se com o fruto do seu trabalho, é o primário. Mas Paulo coloca assim, e também objetivando ter o que depois repartir com alguém. Geralmente não se fala muito nessa parte final, nem é destacado, e a gente simplesmente, do que sobrar do nosso costume de gastar, a gente fornece alguma coisa para os outros. Paulo já era mais, digamos assim, direto, trabalhar de tal forma que tenha o que repartir com outros. Aí é o destaque de Paulo. Mas continuemos na nossa lição. O subtítulo é o primeiro ainda, o ano sabático, só o parágrafo que é o terceiro. Ela que diz: a lição particular que extraímos deste preceito é que a terra é do Senhor, Ele a dá àqueles que nele confiam, não aos mais fortes e soberbos, que com violência e injustiça procuram assegurar sua existência nela. Quando estamos conscientes de que dependemos de Deus, não somos cegados pela vaidade dos bens materiais, e diante das imprevisíveis reviravoltas da vida, sabemos que a falta de tais coisas não pode abalar a firme posição em que Deus nos estabeleceu e, conforme prometeu, nossa perpétua herança. Deus nos destina para a aquisição de salvação em Cristo Jesus. Então, nada importa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, vamos entender isso, mas é um convite constante para entender que tudo é de Deus. A providência virá dele, com certeza, andando nos seus estatutos, como nesse caso, não viver avarentamente, querendo se enriquecer sem limites. Uma coisa que muitos no mundo não consideram: disputam terras, nações guerreiam, causam injustiça, morte e desolação para todo lado, porque querem mais, e esquecem que é de Deus. Desde o princípio, em todo o texto bíblico, Deus é que fala que dá a terra a alguém, ou que toma a terra de alguém, que constitui os países, ou então abate os países. E hoje isso nem é considerado. Portanto, irmãos, a terra que você tem, a casa que você tem, o que você tem, na verdade não é seu, é de Deus confiado a você. Você é mordomo de Deus, está trabalhando numa coisa que é de Deus. Agora, se alguém acha isso demais, então vai visitar um país comunista, onde você não tem direito de posse de nada, e tudo é do governo. Se o governo humano diz que é tudo dele, e por que Deus, que criou céus e terra, não pode falar a mesma coisa? Enquanto que Deus, na verdade, sim,
Ele pode dizer porque Ele criou, Ele sustenta, Ele que guarda, protege e faz que as coisas aconteçam ou livra de desastres. Então nada demais que Deus seja de fato o dono absoluto de todos os centímetros quadrados que existe nesta terra, e no que podemos descansar. Conforme ontem mesmo estava conversando com alguma pessoa que estava triste porque havia uma dificuldade na família, um desentendimento, porque eram vários e tinha terreno que o pai deixou, que queria repartir, mas cada um deu um jeito, ficou com um pedaço, ou tinha alguma coisa que era para repartir ainda, mas não se entendiam. Não se entendiam. A pessoa estava lamentando que a perda da paz, da comunhão entre os irmãos na família. Aí eu comecei a conversar, depois falei assim, a pessoa disse que tinha já uma casa. Eu perguntei como que tem essa casa. Não sei, um dia por profecia Deus falou que descansasse porque Ele tinha já uma casa para nós. E passou o tempo, de repente apareceu uma casa em condições para a gente comprar. Aí eu falei, pronto, aí ó. Por que disputar, sendo que Deus está dando aquilo que não temos condição? Mas na hora da necessidade, querendo Deus abençoar, abençoa, é dele a terra e toda a sua plenitude. Não é assim mesmo, irmãos? Estou vendo um casal ali que casou, vamos dizer assim, ou foi para o casamento sem ter nada, mas Deus falou que ia prover, ia prover, ia prover, pronto. E posso dizer por eles certamente confirmariam, não faltou nada para o casamento, não tem faltado nada até hoje. Para outro testemunho, posso dizer para os irmãos que eu estava vivendo descansadamente, meu dia a dia, com meu emprego. Houve uma oportunidade que eu tive até 2 empregos e despreocupado, porque eu estava muito ocupado na igreja, graças a Deus, não era de hoje não. Aí eu ouvi uma voz dizendo, guarda dinheiro. Eu falei, boa ideia, como se fosse ideia minha. Depois que eu parei, mas não foi eu que falei, parece que eu ouvi uma voz falando. Mas o fato é que eu fui guardar dinheiro, porque eu estava com 2 empregos numa ocasião, e de repente vem uma casa para eu comprar, e o pouco dinheiro que eu tinha guardado, ou seja, pouco dinheiro, o dinheiro que eu tinha guardado em pouco tempo foi suficiente para a casa para eu morar, que estou morando até hoje. Ou seja, não preocupado com nada, e Deus já estava arquitetando, vendo, já estabelecendo e orientando. Ele poderia ter me dado também, como deu para outros, de uma forma milagrosa, vamos dizer. Para mim não foi, eu estava bem, só que não estava preocupado com coisa alguma, mas Ele estabeleceu, ajunta dinheiro, e depois chegou alguém oferecendo a casa no preço daquilo que eu tinha conseguido já ajuntar. Então Deus, irmãos, vai na nossa frente. Deus está 10 quilômetros, 1000 quilômetros, 10 dias, 10.000 dias na nossa frente daquilo que preocupamos ou necessitamos. Vamos descansar. De Deus é a terra, é toda a sua plenitude. Não duvidemos disso de forma nenhuma. Aí vem os Salmos 24, no verso 1, que coloco para nós que os salmistas escreveram. E o Salmo 37, podemos abrir, aqueles que estão com suas Bíblias, e considerar essas palavras que aí estão. 24, é o Salmo com o verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles, ou que nele habitam. E o 37, no verso 3, diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Só 2 palavras dos profetas para a gente ver tudo isso. Se alguém ler palavras dos profetas, vai ver várias citações de Deus falando: eu dei essa terra para Moabe, eu dei essa terra para Amon, eu dei essa terra para os sírios, eu dei essa terra para o Egito. É Deus que repartiu o mundo, e os povos estão brigando por fronteiras. E
esquecem que é de Deus. E muitos têm o dito das suas fronteiras. Na conjuntura dos fatos atuais, você pode observar, tem como que direito da terra, mas não usufrui, outros usufruem da terra, e nós somos como que empregados de outras nações. Todo recurso nosso que trabalhamos, vamos dizer assim agora, de uma forma nacional, vai para os outros. O que está acontecendo? Então observem, não é nosso o que achamos ser nosso, mas se andarmos o princípio de Deus, aí sim, aquilo que foi fruto do suor do nosso rosto, virá para nós da parte de Deus, que cuida fazer isto, nos proteger. Continuando ainda mais uma vez, vamos entrar agora no subtítulo 2, o ano do jubileu, ali em Levítico capítulo 25, lendo os versos de 8 a 13 inicialmente. Está na tela para poder também acompanhar aqueles que assim preferirem. Deus disse: uma outra ordem. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então vamos ver se nós entendemos. Vamos imaginar que agora 2021 venha a ser o ano 7º, ano então de repouso da terra. Pronto, 2021, repouso da terra. Assim sendo, mais 6 anos, nós teremos um outro período. Vamos dizer que agora 21 seria jubileu, 28, ano sabático, 28, ano sabático, 35, ano sabático, 42, ano sabático, que mais? Também 50 aí, 42, 49, ano sabático, e assim sucessivamente por 7 conjuntos de 7 anos, de tal forma que o 49, no caso na nossa contagem, um ano a mais, 8, 15, 22, 29, 37, 44, 51, 58, etc. No 49 teríamos um ano sabático, 7º ano sabático seguido, 49 anos. Trabalharia de 6 anos, descansaria o 7º, e o último seria o 49. Ano sabático. E o ano seguinte, o 50, início de um novo período de trabalho. Não, o 50 seria jubileu. E ao mesmo tempo, como um ano sabático, porque seria um ano que não se plantaria, não se mexeria na lavoura. Então, teríamos um ano sabático e o outro jubileu, e nenhum nem outro eu plantaria? Não. Descanso na terra por ser sabático, e o ano seguinte também não plantaria, haveria descanso da terra mais uma vez, mais um ano sucessivo, 2 anos sem plantar, sem podar, sem cuidar da terra,
e a terra dando de si mesmo. Observe, mas era o ano do jubileu. Adiantando a nossa lição, mas o que nós vamos comer no ano seguinte então? Descansa. E Deus fala: descansa, porque eu darei fruto bastante no ano sexto, para que haja abundância para o ano sétimo e o ano oitavo. E depois volta ao ciclo normal de plantar, cuidar, colher, ajuntar em celeiro, e segue-se a vida normalmente por outros 6 anos de trabalho, até que venha o sétimo de descanso da terra. Esta é a visão colocada no chamado ano do jubileu. Mas tem detalhes mais importantes que a terra descansar. É o que nós vamos falar então. Assim sendo, depois dessa leitura, consideremos o primeiro parágrafo do subtítulo 2, o ano do jubileu. E lendo, como já fizemos, o verso 8 até o verso 13, consideremos então o primeiro parágrafo que aí está, em resumo do material da nossa lição. O ano do jubileu seria celebrado de 50 em 50 anos, a começar no dia da expiação. Nele os israelitas não poderiam semear nem trabalhar na terra, dependendo daquilo que ela por si mesma produzisse. Verso 11 e 12, lemos isso. E de uma bênção sobre a colheita do sexto ano, que seria suficiente para prover alimento até ao oitavo ano. Vamos ler daqui a pouco esses versos 20 a 22. Mas além disso, no primeiro dia desse ano, anunciado pelo toque da trombeta, seria proclamada a liberdade a todos os moradores da terra. Esse era o evento extraordinário, onde cada um receberia de volta qualquer propriedade que tivesse vendido ao seu próximo. E todos os que haviam se tornado como que escravos, ou que se empobreceram naquele tempo, deveriam ser postos em liberdade para voltarem às suas famílias. Mais uma vez, através desse evento, Deus proclama seu direito, tanto sobre a terra, como também sobre o seu povo, que ele resgatou do Egito para serem perpetuamente seus servos, e não de outros. Observe que bonito aqui, mas imagine, no dia 10 do sétimo mês, que era a solenidade do dia da expiação, devagarzinho, dia da expiação, dia 10, sétimo mês. O que tem nesse dia? Dia da expiação. O que é expiação mesmo? É que todos iriam afligir a sua alma, considerar aquilo que tem trazido males a ele mesmo, o que tem sido o mais pesado na sua vida, que naturalmente são as transgressões, é o pecado que faz separação entre o homem e Deus, é o pecado que é o grande mal que assola toda a face da terra. Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então seria um dia de, como eu chamo, exame de consciência. Considerar bem o que tem vivido, o que tem acontecido e aquilo que trouxe de errado na nossa vida, as nossas transgressões, ou a assolação do pecado, da desobediência, da incredulidade. Só que era um dia, por fim, benéfico, que era determinado que encerrasse o dia com um sacrifício para expiação do pecado de toda a nação. Então era um dia de perdão geral, de paz com Deus, reconciliação, e da parte de Deus a janela do céu, as portas abertas para abençoarem todo o povo, porque foi um dia de arrependimento, foi um dia de perdão de pecados, de reconciliação com Deus. Então é magnífico isso, nós entendemos espiritualmente. Se antes, um ano sem a terra trabalhar, é crer em Deus na sua providência, é confiar nele que nada nos faltará, agora vem outro detalhe, que num dia, 50 anos, paz total e bênção sobre toda a terra. E, além dessa forma de ver, libertação
todos que tivessem cansados, oprimidos, escravos, estariam agora libertos. Falando agora espiritualmente, vamos entender isso. Na prática era para ser, não haveria mais ninguém escravo de ninguém entre os israelitas, porque todos seriam livres, estavam livres para deixar o seu serviço, o senhorio a quem prestaram o serviço durante algum tempo, e iam livres para suas casas. Muito bem, liberdade total. E outra coisa, não haveria mais empobrecido, porque todo o direito que tinha sobre alguma terra que vendeu, que perdeu durante a corrida dos 49 anos, agora essa terra é devolvida. Ou seja, o que ele perdeu durante os 49 anos, agora é devolvido para ele. É direito de herança dada por Deus e que deve voltar para os seus donos. Então não haveria pobre na terra. Todo mundo teria a porção que inicialmente Deus tinha dado a todo o povo de Israel, distribuindo a terra por todas as tribos, depois distribuindo ainda mais uma vez por todas as famílias. Então cada família tinha o seu quinhão de terra, e isso era voltado a eles, e tinha um novo desafio, um novo tempo, um recomeço sobre a face da terra. Isso agora coloca espiritualmente, para nós entendermos o que Deus está dizendo. Primeiro, confiar nele, a providência ou a provisão virá dele. E agora mais chegará um tempo de liberdade total e plenitude daquilo que tivemos no início de uma herança dada por Deus. Naquele tempo, visão na terra, mas vamos colocar hoje espiritualmente, um retorno, ou como alguns cantam por aí, né? Que Deus devolveu tudo, ou seja, restaurou tudo, e é nesses termos, mas espiritualmente, uma volta ao bem maior de não ser escravo, não estar debaixo de opressão, ter o convívio de família ou de ajuntamento de entes queridos, e não ser como aquele que precisa mendigar. Observe esses pontos. E lendo o texto 20 a 22 de Levítico, capítulo 25, versos 20 a 22, está escrito: 20. E se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade, então eu, disse Deus, mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Pronto. Você quer alguma coisa? Deus dizendo: eu vou enviar antes. Coloque em celeiro, porque virá a abundância, e você pode cumprir aquilo que eu estou mandando. Descansar, deixar a terra descansar e confiar na provisão de Deus. Lá no tempo do ano sabático, ele não falou que mandaria antes, mas no ano do jubileu ele vai mandar antes a provisão para os anos seguintes. Mas tanto num caso como no outro, nunca faltou para Israel aquilo que fosse o seu sustento. Mas ainda o verso 55 está assim dito: porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus requerendo o seu direito sobre a terra e sobre o povo. Os dois são dele, totalmente, na plenitude do povo ou na individualidade de cada um. Toda a alma é de Deus. Pronto, é Ele que deu vida e é Ele que sustenta em todos esse tempo. Indo para um parágrafo segundo, nesse subtítulo 2, o ano do jubileu está em tela e podemos estar acompanhando uma leitura. Alguém poderia questionar a situação desvantajosa daquele que comprasse uma propriedade ao seu próximo em Israel, mas além de tornar a herança um bem de que o proprietário poderia negociar,
não há injustiça para o comprador, que já conheceria esta lei de antemão, e porque o próprio Deus estabelece uma regra de proporção para definir o valor da propriedade, que variava de acordo com o número de anos que o comprador desfrutaria dela até o próximo jubileu, ficando os israelitas proibidos de aplicar preços desproporcionais a esse período de posse. Ou seja, se alguém comprasse um terreno de alguém e dentro da lei do conhecimento que deveria devolver daqui a 50 anos, se ele comprou no início do período de uso, até chegar ao ano 50 que ele vai ter que devolver, o preço é maior, porque ele vai usar o terreno muito tempo. E vamos dizer que ele já passou 15 anos dos 50, então o terreno valeria menos, porque só usaria em torno de 35 anos aproximadamente o terreno. E se fosse no meio dos 50, 25 anos já passou, daqui a 25 anos eu tenho que devolver o terreno, então o preço seria a metade. E se faltasse 10 anos, então o preço será menor, mas no ano que vem eu tenho que devolver, então você tem só esse ano para usar, então o preço também seria pequenininho, referente ao tempo de uso da terra. Ou seja, Deus estabelecendo, vamos dizer assim, algo que não tem especulação imobiliária, é ordem de Deus. E vamos entender, irmãos, haveria menos, vamos dizer assim, questionamento e abuso na compra e venda das coisas. Eu lembro direitinho que há uns poucos anos atrás, um terreno no Jardim do Vale valia 6, 8 mil. De repente, 2 meses depois, já passou para 20 e tantos. Eu fiquei assim parado, o que aconteceu? Vai ver, especulação. Parece que todas as imobiliárias combinaram e o preço de repente subiu em toda Guaratinguetá. Especulação, e aquele que não tem condição de tanto, nunca vai ter terreno. Então essa disputa na face da terra traz empobrecimento de uns e super riqueza para outros. Mas dentro do plano de Deus, se o mundo andasse, o mundo, estou falando espiritualmente mesmo, não. Se o mundo, na vida terrena, andasse nos preceitos de Deus, irmãos, seria quase que um paraíso, viu? Quase que um paraíso. Mas o mundo anda de costa para Deus, não pode desfrutar de um bem maior que certamente Deus tem para dar. Mas isso está escrito nesse texto do capítulo 25 de Levítico, nos versos 14 a 17, e passo a ler para todos, e está em tela para podermos acompanhar. Verso 14 diz: e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está a colocação para nós termos entendimento dessa lei, e naturalmente há o benefício se usarmos isso no nosso dia a dia para com o nosso próximo. Aí não seria só questão financeira entre os homens na face da terra, seria nós sermos justos diante de Deus, sabendo que Deus tem domínio, controle sobre todas as coisas, porque o que é que temos, que primeiramente não veio de Deus. Se entendemos isso e formos agradecidos a Deus, vamos trabalhar nesse particular também, e o mesmo Deus vai continuar nos abençoando, de uma forma maior, menor, ou, como disse o sábio, no cotidiano do nosso costume, e será o nosso descanso. Ainda continuando o nosso estudo,
Passando para um parágrafo terceiro, nesse subtítulo ainda, o ano do jubileu. E observe que o ano do jubileu, uma palavra direta, está até o verso 13, mas do 14 a 55 são vários detalhes, e nós não estamos utilizando todos os detalhes, mas alguns mais importantes. E assim, nesse texto, no parágrafo terceiro, podemos ver, está em tela, a mensagem do ano do jubileu é a de um tempo de liberdade para recomeçar, um novo começo para a vida, quitada dos seus antigos débitos e de volta em seu lar e em sua terra, e consideremos que isso coincidia com a purificação geral dos pecados, comemorado no dia da expiação. Daí ser este um ano de jubileu, de alegria e triunfo. Sem dúvida, aqui encontramos uma referência figurada ao tempo proclamado por Cristo Jesus no Evangelho, como o ano aceitável do Senhor, o tempo em que é anunciada a salvação, a liberdade aos cativos e oprimidos pelo pecado, e a entrada na posse do reino dos céus e na família de Deus. Isso aí, irmãos, é o que Jesus proclamou quando esteve em Nazaré, Lucas capítulo 4, e foi-lhe dado o texto bíblico para ele ler. Estava aberto em Isaías, e podemos abrir neste momento Isaías capítulo 61, os primeiros versos, que foram os versos lidos por Jesus lá em Nazaré. O que Jesus leu? Verso 1 a 4: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Observe este ponto. Ou seja, Jesus vindo, ele estava decretando o ano do jubileu, para nós nos alegrarmos, porque era o dia do perdão, é Deus visitando o seu povo com socorro, libertação e, mais ainda, uma promessa de herança que não seria na terra, mas nos lugares celestiais. Todo aquele que em Cristo Jesus crê, aí sim tem vida eterna e nos lugares celestiais. Jesus disse: na casa de meu Pai, como diz o resto do texto, há muitas moradas. Então, crendo em Jesus, nesse tempo da dispensação da graça, nós temos direito a voltar ou ir para a nossa cidade, para a nossa casa, nos lugares celestiais. É isso que Jesus está dizendo. Agora observe, nós estamos falando de terra, ano sabático, terra, ano do jubileu, mas aqui fala que a terra somos nós. A terra somos nós. Então nós precisamos colocar um entendimento mais. Deus não está preocupado com a terra primeiramente, física. Ele está falando de nós somos a terra, que talvez tenhamos necessidade de um repouso. Aí precisamos entender, cada um coloca isso, olhando o seu irmão,
o seu próximo, que ele pode precisar da nossa parte um descanso de cada 7 anos. Estou colocando isso entre aspas, figuradamente, cada um que possa entender isso. E sabendo todos nós que teremos nosso jubileu e um direito de libertação e de posse de uma herança que ninguém pode mais tirar de nós, e isso nos lugares celestiais. É a colocação de Isaías 61, que Jesus leu lá em Nazaré. Não estou lendo o texto de Lucas 4, porque é este de Isaías, mas nós temos ainda, além de Isaías, em 2 Coríntios, no capítulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós temos a colocação de Paulo também, e que fala neste assunto, no capítulo 5, verso 17 em diante, entrando também no capítulo 6, e aí frisando o verso 2. Verso, portanto, 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus foi o nosso sacrifício no dia da expiação, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou do perdão, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o verso 2 do capítulo 6, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, agora sim, abre mais ainda o entendimento. O ano do jubileu, irmãos, é todo esse período que nós chamamos tempo, dispensação da graça, que já tem praticamente 2000 anos que Jesus veio à terra e se deu como sacrifício de expiação dos pecados, e a trombeta celestial tocou dizendo: ano do jubileu, tirou a palavra ano, tempo do jubileu. Todo aquele que tem conhecimento do Senhor, é um novo período de vida, tudo se fez novo, é novo nascimento, nova vida e direito restaurado de uma comunhão com Deus, e está na situação de ser a imagem e semelhança de Deus. Então a figura maior é esta: Jesus decretando e trabalhando por nós, pela vontade de Deus, o perdão dos nossos pecados, para termos plena liberdade ou libertação e volta aos direitos do projeto de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, uma vida eterna com Ele, ali nos lugares celestiais. Assim colocado estes versos, vamos para o nosso terceiro subtítulo, antes lendo os versos 39 a 43, sabendo que o terceiro subtítulo é a lei do resgate e outras prescrições, que não vamos estar lendo todo o texto, mas alguma coisa para relembrar e destacar aqui. Assim, voltando ao texto base do nosso estudo, em Levítico capítulo 25, verso 39 até 43, está escrito: quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não fará serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá
do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais tornará, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. 43. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. O primeiro texto que estou destacando é esse: o cuidado com o próximo, lembrando que este próximo, sendo nosso irmão, todo cuidado com ele, ainda mais no aspecto que em Cristo somos livres. Sobre este assunto, poderíamos colocar aqui também outras palavras, lições antigas que estudamos, talvez nas palavras mesmo de Paulo em Efésios, aos Colossenses, temos muito ensino desta relação de senhorio ou patrão com empregado ou funcionário, e ali colocado todos os deveres, todas as considerações, para nós não entendermos. Alguém poderia entender então que o patrão tem que soltar livre aquele que trabalha e o trabalhador abandonar o patrão. Nada disso. O sentido é considerar irmão e dentro de uma liberdade diante de Deus, nesta, digamos assim, fraternidade. E a palavra do amor vai ensinar que o que trabalha, que é empregado ou funcionário, tem que trabalhar melhor ainda, e o patrão tem que ser muito mais honesto e cuidadoso com o seu funcionário, mas não deixa de ser uma coisa e outra, só que o tratamento requer muito cuidado. E no verso 47 até 49, complementando em uma outra ideia: e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio ou filho do seu tio o resgatará, ou um dos parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Uma palavra de consolo, dizendo que aquele que é de Deus, numa situação que venha estar em submissão a alguém, porque houve no percurso da vida alguma situação, cada um dos seus parentes tem direito ou mesmo obrigação de resgatar esse que está assim debaixo de julgo de outro. E observe, ou ele mesmo se alcançar recurso para isso. Ou seja, o que é servo de Deus sempre será livre do Senhor. É que nós precisamos entender, ainda que servo de Deus, para entendermos, livres para servir a Deus. Muito bem, nessas colocações temos princípios aí para nós entendermos, que coloca para nós uma obrigação de nós ajudarmos o nosso irmão, mais do que somente algo de sustento cotidiano. Fala de uma plena libertação, uma restauração, que ele possa ser alcançado naquilo que perdeu. Seria, por temor a Deus, uma missão me dada e eu tendo condições de fazer isso. Então, irmãos, observe que o que João disse lá na sua carta, que nós estamos dispostos a dar nossa vida pelo nosso irmão. Eu resgatar alguém com valor alto, tendo eu possibilidade, é minha obrigação. Observe esse particular, para a gente ver o quanto que é verdade a palavra de João. Estamos prontos a dar nossa vida pelo nosso irmão. Então, alguns reais, ou milhares de reais, ou não sei se milhões de reais, não sei qual é o alcance de cada um, e que ele poderia, deveria empregar para o resgate do seu irmão, seu parente, falando espiritualmente. Mas vamos ler o texto que temos dentro do nosso material de classe,
Um parágrafo único que aí temos, nesse subtítulo 3, a lei do resgate e outras prescrições, a palavra diz: nesta passagem destacamos o cuidado de Deus pelo bem-estar dos seus filhos, ilustrado especialmente na lei do resgate, tendo permitido que o israelita vendesse sua terra, caso tivesse necessidade, e determinado que ele a recebesse de volta no ano do jubileu. Um caso. O Senhor ainda estabelece que os parentes do vendedor deveriam resgatá-la e devolvê-la ao mesmo, caso a tivesse vendido, como último recurso à pobreza. Um exemplo dessa situação temos no caso envolvendo Ruth e Boaz, e é o da obra de Cristo Jesus, que se fez carne para ser nosso parente e, com o preço inestimável da sua própria vida, exerceu o seu direito de resgatar-nos da total ruína e perdição em que nossos pecados haviam nos afundado. Aí está, mais um conceito. Parente deve resgatar, é obrigação, tendo condições, resgata, dando direito de posse daquilo que perdeu, ou resgata tomando a sua libertação, ou dando para ele de volta a libertação. Aí vem uma explicação porque que Deus teve que se fazer carne e habitar entre nós. Dentro do juízo da lei de Deus, da justiça de Deus, que alguém que é parente tenha, vamos dizer assim, o direito e o dever de resgatar a esse. Portanto, uma salvação em Cristo Jesus se mostra para nós não somente como algo que nós podemos desfrutar, como algo que é de Deus em nosso favor. Se alguém despreza isso, não tem mais salvação. Porque, vamos dizer assim, Jesus sente-se na obrigação, como parente nosso, de nos resgatar, e vamos resistir a isso? Então, se nós não dermos atenção ao que Cristo Jesus tem feito por nós, trabalhado por nós, dado por nós, aí não tem mais condições de salvação. Portanto, vamos continuar firme naquela ideia: todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Aí possa o homem dizer: cada um de nós somos salvos, resgatados por Cristo Jesus, porque isso, vamos dizer assim, é algo que não pode ser mais desfeito. Porque quanto a morrer, ele morreu. Por quanto a ser parente, ele se fez parente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, se fazendo irmão nosso, parente, e dando o preço alto do nosso resgate, a sua própria vida. Nós vemos um fato desse, como foi citado no texto que lemos, de Boaz e Ruth. O assunto básico não é Boaz e Ruth, é Noemi, seu marido, seus filhos, que saíram daquela terra, venderam o que tinha ali naquela cidade, parece que Belém de Efrata, e foram peregrinar em Moabe. E lá transtornos vieram, porque o pai morre, ainda que os filhos viessem a casar depois ou antes, mas também vêm a falecer, e fica somente 3 viúvas: Noemi, Ruth e a outra, que não me lembro o nome agora, porque o destaque sempre é Ruth. Mas quando voltam somente Noemi e Ruth para a terra de Israel. E esta lei era conhecida por Noemi, e Noemi ensina a sua nora esta lei e coloca a norma ou a atitude que ela deveria tomar. Boaz é parente, tem a obrigação de resgatar. Só que Boaz não era o primeiro, tinha um parente mais próximo, mas Boaz se interessa pelo fato e vai buscar o parente mais próximo de Noemi e alerta ele:
Noemi retornou, Noemi está aí. E as terras dela, você tem que resgatar. Você é o parente mais próximo, você vai resgatar? E o homem disse: sim, mas não, acha que eu resgato a terra da Noemi, obedecendo essa lei, direito de resgate. Só que Boaz aí julgou, né, a outra parte: no dia que resgatares a terra, você vai ter que casar também com a nora da Noemi, porque ela não tem filhos, e você tem que trazer filhos para ela, para a descendência do marido de Noemi. Aí alguma coisa pesou para eles: não, aí eu não posso resgatar, agora você pode. Então fica com direito de resgate da terra e da situação da nora, de quem ele teria obrigação de gerar filhos para colocar na descendência do marido de Noemi. Era a lei de Deus e eles cumprem. E que benção! Boaz, Ruth, e depois vem aqueles que são os pais de Davi e finalmente descendência de Cristo Jesus. E a lei que levou a isto? A lei do resgate, direito e obrigação de resgate. Muito bem, estas palavras nós vemos também em texto bíblico. Quanto ao particular, vamos ler em Marcos, no capítulo 10, o verso 45. Lendo o texto bíblico, a palavra é esta: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E depois em Colossenses capítulo 1, Paulo vai escrever: no verso 12 a 14, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o resgate, o perdão dos pecados. Aí está toda esta colocação da lei do ano sabático e do ano do jubileu, falando de nós, que temos com certeza da parte de Deus alguns cuidados para alívio do nosso dia a dia, restituição de um novo tempo e o tempo maior que é aquilo que foi o princípio do propósito de Deus sobre nós: sermos criados para sermos a sua imagem e semelhança, como filhos dele, para viver com ele eternamente nos lugares celestiais. Isto posto, vamos considerar que estamos terminando a nossa lição, e a colocação final é: Deus é o nosso provedor em todas as circunstâncias, e aquele que nos preserva seguros de todas as calamidades, tanto do corpo como do espírito. Desfrutemos com gratidão das bênçãos com que Ele nos sustenta na bonança, e aguardemos o seu socorro e livramento quando em aflição, pois para aqueles que nele confiam sempre haverá um ano de jubileu mais à frente. Mais pertinho, mais longe, o nosso jubileu chegou. Mas se estamos entendendo isso, vamos também considerar hoje ou ontem já é tempo do nosso jubileu. Temos feito isso, jubilado, nesse dia de libertação, porque alguém nos resgatou? É a obra de Cristo Jesus. Por isso que João, que disse: nele crendo, em Jesus crendo, teremos a vida eterna. Já lá na carta dele, no final, ele vai dizer: eu vos escrevo porque tendes a vida eterna. E ele estava desfrutando ainda dessa natureza terrena, e disse
para outros, assim como ele mesmo se entendia ser, já participando desta vida eterna, pelo resgate já realizado por Cristo Jesus em nosso favor. Então estão esses fatos da nossa lição. Nós temos discorrido nessa lição falando do ano sabático, do ano do jubileu e a lei do resgate e outras prescrições mais. Prescrições essas que estão aí, que cada um dos professores pode ler, mas vão perceber que são pontos difíceis de explicar espiritualmente, porque são detalhes diversos com respeito a terras, a casas, a regiões, e o destaque sempre que aquele que levita, ele tem direito de resgate sempre, em todo o tempo. Ou seja, aqueles que estão mais próximos de Deus têm direito de resgate continuamente. Que sejamos assim, nesse particular, levitas de Deus, como aqueles que são consagrados, separados para Deus. Muito bem, isso colocado, lembremos do nosso texto áureo, que diz: fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos e fazei-os, assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Isto posto, encerramos a nossa lição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus,
por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.